Você já se perguntou de onde vêm as emoções? Toda vez que você tem um pensamento, isso te leva a ter um sentimento. Todo sentimento te leva a ter uma atitude. Essa atitude, essa ação, te leva a ter um novo sentimento, que consequentemente te leva a ter um novo pensamento. É um ciclo vicioso benéfico. Você quer um exemplo? A vida é como uma onda senoidal, possui altos e baixos. Porém, quando uma pessoa está no lado de baixo da onda, ela tende a ter uma visão negativista da coisa. Mas você pode ter certeza que essa é a melhor fase da sua vida, pois nela você pode analisar, ver o que está fazendo de errado, quebrar paradigmas, para na próxima fase de subida ir muito, muito além do que você jamais pensou que fosse capaz de ir. Basta apenas dar o primeiro passo. É um pequeno sacrifício para um grande resultado. Tudo que eu fiz até agora nada mais foi do que te dar um discurso motivacional. Provavelmente eu estimulei a sua dopamina. Você ficou com uma sensação de querer fazer as coisas, de poder. Eu aumentei a sua autoestima com esse discurso. É claro, você só produziu a dopamina se você tem matéria-prima. Afinal de contas, não se constrói um muro sem os tijolos. A matéria-prima da maioria dos neurotransmissores são os aminoácidos. Dessa forma, como você pode ver, os neurotransmissores, bem como as substâncias de informação, nada mais são do que uma interação do seu eu emocional com o meio social o qual você está inserido. Vamos então conhecer a fundo o mecanismo de ação da maioria dos neurotransmissores. Mas antes de começarmos, eu queria salientar duas parcerias que eu fechei recentemente. Uma delas é com o site Overalguin, na qual eu faço parte, além de mim, outros consultores também, e tem um material riquíssimo, muito interessante. Recomendo que vocês entrem no site, o link está aqui abaixo, e leiam do material, naveguem à vontade, bem legal. Outra parceria também é com a academia Strong Fit, onde um dos mais importantes strongmen do Brasil faz parte, o Luciano Dias. Então, quem quer um treino personalizado, alcançar objetivos, alcançar resultados aí que faz tempo que não está conseguindo, quebrar platô, recomendo fortemente que vá lá e faça uma aula experimental. Fica aqui em Moema, em São Paulo, capital. Então é bem interessante. No primeiro dia que eu fui, ele me fez virar um pneu de 320 quilos e botou show de bola, vocês vão gostar. Então, vamos começar. Sejam todos muito bem-vindos novamente à nossa série de Nutrópicos. Hoje iremos abordar detalhadamente sobre neurotransmissores, a base de suas emoções, a base de sua personalidade. E o que iremos falar, Luiz? Iremos falar dos tipos de neurotransmissores, aqueles derivados de aminoácido, como o GABA e o glutamato. O GABA, a rainha da calmaria, o glutamato, o rei da excitação. Falaremos dos derivados das aminas biogênicas, como as catecolaminas, a dopamina, o neurotransmissor do poder, da autoestima, a epinefrina e a norepinefrina, responsáveis pela fuga ou luta, vai ou racha, serotonina, o neurotransmissor da felicidade, histamina, o do despertar. Falaremos também da acetilcolina, responsável pela velocidade do seu raciocínio, do seu pensamento. Quais as funções, as vias onde se ligam seus receptores, que drogas, que fármacos estimulam eles, como eles são sintetizados, criados, como eles são quebrados, catabolizados, quais hormônios estimulam esses neurotransmissores em relação aos seus níveis, o que representa níveis adequados. E se você tem déficit, falta ou excesso do mesmo, quais são as principais causas e as consequências? Vamos dar uma olhadinha então. Vamos começar falando dos derivados de aminoácidos. Como você já viu, o GABA e o glutamato. Eles vêm da mesma fonte, apesar de funções completamente diferentes. O GABA é a rainha da calmaria e o glutamato o rei da excitação. Vamos ver então os detalhes de cada um.
Vamos começar então falando do GABA. Sua principal função é a inibição do sistema nervoso central. É o principal neurotransmissor inibitório. Ele é responsável pela sua estabilidade e ritmo. Se você é uma pessoa que vive em altos e baixos na vida, você tem uma tendência a uma certa bipolaridade, provavelmente você tem deficiência de GABA. Ele controla a sua ansiedade. Pessoas ansiosas, agressivas, provavelmente têm déficit de GABA. Ele diminui epilepsia, além de ter um efeito anestésico, hipnótico e sedativo. Luiz, da onde que vem o GABA? Olha, é da mesma fonte que vem o glutamato. Ambos vêm da mesma fonte. E da onde que é essa fonte? O ciclo de Krebs. Luiz, o que é o ciclo de Krebs? É como o seu corpo gera energia, gera ATP. E qual é o principal substrato para o ciclo de Krebs? O carboidrato. Então você come aquele seu carboidrato, aquela sua massa, e a glicose do carboidrato ela vai ser quebrada por diversas reações até aqui, ó, tá vendo? Até piruvato. Esse piruvato vai entrar no ciclo de Krebs, aqui acetil-CoA, ele entra no ciclo de Krebs, e chega num processo que ele vira alfa-ketoglutarato. Esse alfa-ketoglutarato ele sofre um processo de transaminação e vira ácido glutâmico. Ou você pode simplesmente usar glutamina. A glutamina é o ácido glutâmico. Então o que acontece? Ele sofre um processo de descarboxilação e vira GABA. Quando ele vira GABA, ele vai ter todos esses efeitos que acabamos de ver aqui. Esses efeitos hipnóticos, sedativos, de calmaria. Depois que ele já fez os efeitos, tá bom, ok, vou sair do organismo. Então ele precisa ser catabolizado, quebrado. Ele sofre novamente uma transaminação e vira o quê? Succinato. Olha aqui o succinato. Voltando para o ciclo de Krebs, a roda continua girando e você produz energia. Olha só que bonito o metabolismo humano. É um maquinário perfeito. Mas aí, você resolve usar drogas que inibem essa enzima, a GABA-transaminase. Por exemplo, a vigabatrina ou o valproato. Então o GABA ele permanece por muito mais tempo exercendo seus efeitos sedativos, porque você inibiu a quebra dele. Então essas drogas representam aí esses efeitos calmantes, prolongando a ação do GABA. E quanto a seus receptores? Ele é um receptor pentamérico. Da onde vem penta, Luiz? Penta vem de 5. Significa 5. Então ele tem 5 ligações diferentes da qual ele pode exercer seus efeitos. Então, por exemplo, o próprio GABA. O próprio GABA ele vem e se liga aqui no receptor. Por exemplo, você pode usar um benzodiazepínico, aquele seu Rivotrilzinho mais conhecido da classe. Você usa um etanol. Você vai lá tomar aquele álcool, fica de boa, fica alegre, felizão, felizona, fica tranquilo, relaxado. Por quê? Porque o etanol estimula o GABA. Neuroesteroides como a alopregnanolona, que é um metabólito do hormônio progesterona, que iremos ver em detalhes daqui a pouquinho. Barbitúricos e etc. Então, o receptor ele é subdividido em 2 tipos, o A e o B. O A é o ionotrópico, que permite a passagem de íons. Lembra que eu falei? Íons são minerais. Nesse caso, você permite a passagem de cloro. Toda vez que passa cloro, você tem uma inibição do seu sistema nervoso. E os do tipo B, que são metabotrópicos, que agem inativando a fosfolipase e a adenilciclase. E em relação aos ligantes, aqui como já vimos, aquele alquinho que você toma, fica de boa, fica alegre, tomou, ficou relaxado. E aquele seu Rivotril, né? Pô, será que Rivotril então é bacana? Vou relaxar, vou tomar para dormir, né? Estimula o GABA, será que faz bem? Vamos dar uma olhada. Vamos ver os seus níveis. Pessoas com deficiência de GABA. Por que tem deficiência de GABA? Quais são as causas disso? Vamos dar uma olhada. Aqui, entre as causas, a principal causa talvez seja a idade. Por que aquele seu avô, sua avó, que começa a ter uma idade a partir dos 50 anos, começa a ter insônia? Por que será? Porque a partir dessa idade você começa a ter uma menor produção de GABA. Consequentemente, é mais difícil pegar no sono. A insônia começa a tomar conta, fica difícil. Você fica mais agressivo, mais estressado. Por que aquele velhinho está mais estressado o tempo todo? Deficiência de GABA. Além disso, intoxicação por metais pesados, especificamente o chumbo. E como você se contamina com chumbo? De diversas formas. Iremos ver isso uma aula detalhada somente sobre metais pesados. E usar o Rivotril. Pera aí, Luiz. Você acabou de falar para mim que o Rivotril estimula o GABA. Agora você está falando que ele causa deficiência de GABA? Como assim? Olha,
É aquela história, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então você vai usando Rivotril, você vai usando, funciona, no começo funciona, mas depois o receptor vai perdendo a sensibilidade, vai deixando de fazer efeito. E o que acontece? Só pelo fato de você usar o Rivotril, você causa uma imunodepressão, ou seja, gripe, resfriado com muito mais facilidade, seu sistema imunológico começa a ficar debilitado e você começa a ficar com hipotireoidismo, começa a engordar. Pô, comecei a tomar aquele Rivotril, comecei a engordar, não sei o que é. O seu pré-hormônio da tireoide, o T4, ele precisa se converter no hormônio ativo, o T3. Só que ele só consegue se converter em processos adequados. Quando você usa Rivotril, ele não vira T3, ele vira T3 reverso, o hormônio da hibernação, do urso, que fica dormindo lá durante meses, não emagrece de jeito nenhum, engorda, só engorda. Você também, o Rivotril inibe a dopamina, e todos iremos ver em detalhes, a dopamina, ela inibe a prolactina. E o que a prolactina faz? A prolactina em excesso, ela pode causar ginecomastia, aquele peitinho, entendeu? Aquele que você aperta, pode ter uma secreção de leite. Ah, Luiz, quer dizer que o Rivotril pode me dar ginecomastia, peitinho? Se você for susceptível, sim, pode sim. Então toma muito cuidado. Luiz, não, eu quero parar o Rivotril. Parabéns, ó. Até bato palma para você. Excelente escolha. Mas a primeira coisa que você tem que fazer não é simplesmente parar. Porque se você simplesmente parar, lembra que eu falei? Você teve uma deficiência, você vai parar de produzir o GABA. Você causou uma saturação dos receptores. Então, antes de mais nada, você primeiro precisa limpar o sistema. Como que você limpa o sistema? Você precisa dar o substrato que você faz o GABA, o ácido glutâmico. Lembra, o substrato também para o glutamato, que já iremos ver. E você precisa dar algo que estimule esse substrato a virar GABA. Por exemplo, o topiramato. Então aqui você pode usar de 100 a 200 miligramas antes de dormir, junto com uma glutamina. Você usa isso aqui durante uns 3 meses, ao passo que você vai desmamando, tirando o Rivotril aos pouquinhos. Dessa forma você vai poder voltar a dormir novamente com excelente qualidade. Bom, e quais são as consequências da deficiência de GABA? Vamos dar uma olhadinha aqui. São muitas. Então aqui você pode ver algumas condições, como por exemplo tinnitus, ansiedade, pessoa com GABA lá embaixo, mais ansiosa, hipertensão, dores crônicas, cistite, síndrome do intestino irritável, irritabilidade. Luiz, qual que é a principal causa da TPM nos dias de hoje? Hoje se fala da predominância estrogênica. O que é isso? Estrogênio é um hormônio feminino, mas nós temos outro hormônio feminino, a progesterona. Na verdade, quando o estrogênio está muito acima da progesterona, o que não deveria ser, a mulher fica mais irritada. E por quê? Porque o metabólito da progesterona, chamado alopregnanolona, ela é um modulador alostérico positivo do GABA. O que isso significa, Luiz? Que aumenta o GABA, estimula o GABA. Então se você tem menos progesterona e mais estradiol, você fica mais irritada, você tem TPM, você fica agressiva, né? E quem aguenta isso? Nós homens aguentamos, né? Não, mas nós damos conta, nós não ficamos tão estressados assim, relaxem. Ou não, né? E também tem aqueles altos e baixos na sua vida. Então uma pessoa com deficiência de GABA tem uma tendência muito grande a ter bipolaridade e também esquizofrenia. Esquizofrenia não é só um problema por parte da dopamina, também por parte do GABA. Iremos ver as consequências na parte dopaminérgica em breve também. Então uma hora você está bem, uma hora você está ruim, é assim o tempo todo. Vontade de carboidrato de doce. Nossa, eu quero doce. Eu estou com vontade de comer aquele doce o tempo todo. Por quê? Porque provavelmente existem vários fatores, é multifatorial, mas um deles significativo é a deficiência de GABA. Luiz, e o que mais? Falta de atenção, você não consegue se focar, prestar atenção, déficit de memória e dificuldade para dormir. Lembra que eu falei o velhinho que começa a ter insônia? Porque é óbvio, né? Se o GABA é o principal neurotransmissor inibitório, uma deficiência do mesmo igual uma maior insônia, uma maior dificuldade para pegar no sono. Bom, falando agora por um lado psicológico, o que representa um excesso de GABA? Você é uma pessoa que ignora as necessidades. Você gasta energia demais procurando o amor. Ou seja,
Isso representa uma baixa autoestima, porque você primeiro, se você quer ser feliz, você tem que se amar em primeiro lugar. Somente se você se amando, outras pessoas poderão também gostar de você. Então procure gostar de si mesmo. Uma pessoa com muito GABA tem uma dificuldade nisso. Ela busca autoridade em outras pessoas. A autoestima está lá embaixo, então ela não consegue resolver um problema sem ter o aval de outrem para falar, é isso, tá certo, pode fazer dessa forma. Então, esse é o problema. Em relação aos hormônios, que hormônios podem estimular o GABA? Os principais, a progesterona, a pregnenolona e também o cortisol. Vamos falar então do glutamato, o rei da excitação, o GABA, a rainha da inibição, glutamato, o principal excitatório. Vamos dar uma olhada. Então, entre as suas funções, obviamente, é excitação, o principal neurotransmissor excitatório, responsável pela sua memória a longo prazo. Em inglês, chamamos isso de long-term potentiation, ou seja, você estuda hoje, mas daqui a 2 semanas é a prova e você precisa lembrar. Então, o glutamato ele é responsável por essa consolidação da memória, através, por exemplo, do receptor NMDA. Já iremos ver dele, pode ficar tranquilo, tranquila. Luiz, da onde que vem o glutamato? Ora, da mesma fonte do que vem o GABA, do alfa-ketoglutarado, do ciclo de Krebs. E uma dieta muito rica em carboidrato, por exemplo, estimula essa produção de energia. Então uma dieta rica em carboidrato pode estimular tanto o GABA quanto o glutamato. E aqui olha que interessante, a própria glutamina. Então você usou suplemento de glutamina. Ela pode aqui virar glutamato através da enzima glutaminase. Ou simplesmente o próprio alfa-ketoglutarado aqui, Então ela sofre ação, ela vira glutamato. E o próprio glutamato pode virar GABA, se você sofrer ação de uma enzima chamada glutamato descarboxilase, ou seja, uma descarboxilação. É tudo muito bonito, muito interligado, é muito perfeito o nosso organismo. Então vamos falar um pouquinho de seus receptores. Eles são subdivididos em 2 principais tipos. Os tipos metabotrópicos e os tipos ionotrópicos. Os ionotrópicos são excitatórios predominantemente, eles atingem excitação rápida, lá de uma vez. E aqui, eles são subdivididos em AMPA, em kainato e em NMDA. Quando você estimula, por exemplo, o receptor AMPA, nós iremos ver no vídeo sobre substâncias de informação, você estimula, por exemplo, o seu BDNF e causa uma maior neurogênese, ou seja, uma rede neural. Lembra que eu falei a inteligência entre homens e mulheres? Mulheres têm uma rede neural maior, são mais inteligentes em outros tipos de inteligência, nos 9 tipos, enquanto homem é mais inteligente em apenas 2, uma maior rede neural, uma maior conexão. Isso é muito importante, além de propriedades neuroprotetoras. Já o NMDA pode causar alguns problemas quando ativado em excesso, já iremos ver. Nós temos também os metabotrópicos, os do tipo 1, eles são excitatórios, porém de maneira lenta, eles excitam devagar, e os do tipo 2 e do tipo 3, que causam uma inibição lenta. Olha que interessante, os do tipo 3 são os pré-sinápticos, que fazem aquele tipo de controle. Já tem muito aqui, é o gerente, fala, pá, já tem muito aqui, não precisa vir mais, tá tudo ok. Então eles fazem esse tipo de controle, esse feedback do organismo. Eu sugiro que você dê um pause no seu vídeo, caso te interesse, e veja em quais regiões cada qual se encontra no seu cérebro, no seu sistema nervoso. Muito interessante. Bom, vamos falar a respeito agora dos seus níveis, seu excesso, seu déficit, quais são as causas e consequências. Bom, se você ativar em excesso, por exemplo, o seu receptor NMDA, aqui, seu glutamato se liga ao receptor, mas não só ele. Existem aqui um site, um receptor chamado alostérico, onde se ligam coagonistas, como por exemplo, D-cicloserina, glicina e o próprio neurotransmissor também excitatório, o aspartato. Eles se ligam aqui e permitem uma passagem de cálcio. Ah, legal, o NMDA é responsável pela consolidação da memória, como eu já falei, bacana, mas o excesso ele causa um problema chamado excitotoxicidade, que já iremos ver. Bom, falando um pouco mais do aspartato, aproveitar o momento para falar um pouco dele. Ele é excitatório, né? Ele tem um efeito bem interessante, parecido com o glutamato, e ele pode ser encontrado na forma levógena ou destrógena. Quando ele é encontrado na forma levógena, ele é responsável e ajuda a eliminar a amônia do seu organismo. Já na forma destrógena, na forma D,
Acho que vocês já ouviram falar de um suplemento chamado ácido D-aspartico, né? E a galera usa aí para aumentar a massa muscular, né? Facilitar a produção de hormônios, e realmente ele tem esse efeito. Então esse suplemento de ácido D-aspartico, ele pode aumentar a sua testosterona, em homens, em mulheres aumentar, por exemplo, estradiol. Então ele trabalha dessa forma, aumenta o seu hormônio do crescimento, e você encontra em fontes ricas, por exemplo, como a soja, alimentos proteicos e a couve do pântano, né? Então além disso, ele se liga aqui, ó, ele se liga aqui nesse receptor alostérico e permite a passagem de cálcio. Vamos voltando aqui agora. O cálcio excessivo gera lesão. Ninguém quer cálcio excessivo. Por quê? Porque gera isso aqui, ó, cascata oxidante. Ele mata o seu neurônio, causa uma lesão no seu DNA, destrói todo você por dentro. E quais são os gatilhos que levam essa cascata a essa excitotoxicidade? Hipoglicemia, por exemplo. Uma pessoa diabética, imagina o problema que ela não tem, que ela pode ter hipoglicemia constante. Então gera esses diversos, após comer, né, uma hipoglicemia pós-prandial, causa isso aqui. Então neuroglicopenia. O cérebro precisa se alimentar. O cérebro ele precisa de oxigênio. Então se você tem uma isquemia, uma vasoconstrição, você está estressado, então você está com o capilar sanguíneo, ele está estreito, não está passando oxigênio, não está passando nutriente, está difícil de chegar coisa lá. Então vai causar esse tipo de problema. Ou, olha que muito importante, prestem muita atenção nessa dica. Você que é mãe, ou você mesmo come e você está dando para o seu filho esses alimentos industrializados, achando que não tem problema nenhum. Ah, só um pouquinho de açúcar, não sei o que. Iremos ver os malefícios do açúcar em vídeos futuros. Mas preste atenção nesse pequeno detalhe chamado glutamato monossódico. Pega e lê a tabela nutricional. Se você lê escrito contém glutamato monossódico, não dê para o seu filho. Você está estimulando excessivamente o glutamato. Olha aqui, ó. Passagem de cálcio. Olha aqui, ó, cascata oxidante. Você está matando o neurônio do seu filho. Seu filho está hiperativo, ele está brigando com você. O seu filho está indo mal na escola, ele não consegue se concentrar. Ele está com um transtorno de hiperatividade, déficit de atenção, ADHD, né? A famosa patologia conhecida como ADHD, em inglês pelo menos. Então, para de dar açúcar. Porque o açúcar estimula o glutamato também, você viu, também, uma dieta rica em carboidratos. Além disso, alimentos que contenham isso. Se você parar de dar isso, em 2, 3 semanas o seu filho vai estar um anjinho, vai estar maravilha, vai melhorar muitos problemas. Então, siga essa dica, importantíssima. Então vamos vendo aqui, a excitotoxicidade aumenta a passagem de cálcio e gera essa cascata oxidante. Aqui, ó, aumenta a expressão de uma enzima chamada xantina oxidase, que vai gerar um radical chamado superóxido. Gera até 4 superóxidos através dessa cascata. Aumenta também o seu ácido úrico, que em excesso leva a problemas. Iremos ver isso também. Leva uma autooxidação da dopamina. Você começa a perder dopamina. Pô, que sacanagem, né? Dopamina é muito importante, já iremos ver. Então aqui você tem o superóxido, ele aumenta o óxido nítrico. Luiz, óxido nítrico é bom. Sempre ouvi falar que óxido nítrico é importante. Claro que é. Mas em excesso não é bom. Em excesso, não, nada em excesso é bom. Então aqui esse óxido nítrico, ele se junta a esse superóxido. Vira uma coisa chamada peróxido de nitrito. Causa lesão. Aí o seu corpo está lutando. É a batalha do bem e a batalha do mal. É a oxidação, é a antioxidação. Ele está lá brigando, radical livre, antioxidante, está lá naquela dança de elétrons bem bacana. Então aqui ele sofre a ação de uma enzima antioxidante, o bonzinho, o mocinho da história, e vai transformar esse radical superóxido aqui, ó, peróxido de hidrogênio, ou água oxigenada que você passa no cabelo, por exemplo, para ficar loira, sei lá. E a água oxigenada per se, ela não causa problema, ela não é oxidante, ela é legal, ela é bacana. Só que ela é muito influenciável, digamos assim. Então ela está andando, aí ela encontra o amiguinho ali, o ferro, ou qualquer outro metal que emita valência. E ela causa então, por exemplo, encontrou o ferro, aqui ó. Por que está com excesso de ferro, por exemplo? São diversos tipos de problema, né? Problemas aí no transporte, problemas de intoxicação, uma dieta excessivamente rica em carne vermelha, diversos problemas. Pode gerar o quê? Um encontra com o outro e eles começam a brigar. Então começa falando metaforicamente. Então eles geram aqui o famoso radical hidroxila, através de uma reação chamada Fenton, reação de Fenton. Essa hidroxila, então ela pode gerar aqui peroxidação lipídica.
Lembra que o seu cérebro ele é constituído, principalmente a membrana do seu neurônio, de gordura. Gordura, ácidos gordos, ácidos graxos. Então você causa uma peroxidação. Você está matando o neurônio, matando, destruindo literalmente. Agora, se o seu corpo está lá com soldados bem fortes, bem treinados, né? Ele vai lá e fala assim, opa, vou quebrar isso aqui em água e oxigênio, vou deixar o organismo ok, beleza, você tem enzimas antioxidantes ok. Nós vamos ter uma aula só disso, em detalhes. Eu falei de um jeito metafórico aqui para facilitar o entendimento, né? Não sei se ficou fácil de entender, espero que sim. E o déficit, o que gera o déficit de glutamato? Uma deficiência de memória, uma queda na sua libido. Luiz, eu sempre ouvi dizer que dopamina tem a ver com libido. A dopamina me deixa com vontade, dopamina me dá libido. Olha, eu vou te afirmar uma coisa muito interessante, presta atenção. Dopamina é o príncipe, glutamato é o rei. Um ajuda o outro, um potencializa o outro de maneira sinérgica. Mas o principal para a sua libido é realmente o glutamato. Então uma deficiência de glutamato, sem chance de você ter vontade de alguma coisa. E não é só a libido no lado sexual, a libido na vida, a vontade de fazer as coisas, por exemplo, né? Então isso tem a ver muito com a testosterona também, que nós iremos ver toda a ligação entre eles. Te leva a ter quadros depressivos e sonolência. Pô, se eu estou inibindo o principal neurotransmissor excitatório, é meio óbvio que eu vou ficar com sono, né? Dá um quadro de sonolência. E quais são os hormônios principais que estimulam o glutamato? O cortisol. Por quê? O cortisol estimula a adrenalina vai estimular aí o glutamato. Em excesso, N-metildeaspartado, citotoxicidade e morte do neurônio, como acabamos de ver. Então, controle o seu estresse, procure ficar mais zen, né? O glutamato é importante, mas nunca em excesso. Vamos falar então dos neurotransmissores derivados das aminas biogênicas, as catecolaminas, a serotonina e a histamina. Vamos começar falando das catecolaminas, que é subdividida em dopamina e noradrenalina. Vamos dar uma olhadinha então na dopamina. Bom, a dopamina tem diversas funções importantíssimas no seu sistema nervoso. Ela é responsável pelo aumento da atividade elétrica, da voltagem do seu cérebro. Ou seja, você consegue fazer as coisas. Você vai lá e faz as coisas e consegue resolver problemas. É a dopamina que está em alta. Ela te confere uma melhor autoestima, um melhor poder. Então, geralmente um filme famoso chamado Any Given Sunday, onde Al Pacino, um técnico, um treinador de um time de futebol, dá um discurso emocionante, onde os atletas eles ficam inspirados, eles ficam com a autoestima mais elevada. Um simples discurso pode aumentar então sua dopamina, aumentando a sua autoestima, o seu poder, vontade de fazer as coisas. E Luiz, de onde vem a dopamina? Qual é a sua síntese? Qual é o seu catabolismo? Bom, ela vem do aminoácido aqui, ó, L-tirosina. E onde você encontra a L-tirosina? Qualquer alimento animal, qualquer fonte proteica, melhor dizendo. Então ela sofre vários processos, sofre ação aqui da tirosina hidroxilase e vira L-dopa. Depois ela sofre aqui, ó, ação do aminoácido aromático descarboxilase e vira dopamina. A dopamina então vai ter os seus efeitos, como você já viu, aumento da autoestima, do poder. E ela entra aqui na vesícula sináptica, você já viu isso no vídeo número 1, você está especialista nisso. Ela pode vir para a fenda. Se ela vir para a fenda, que é o autorreceptor, receptor do tipo D2, ela vai lá e fala, opa, tá vindo dopamina demais. Então ele vem aqui e inibe a enzima aqui que transforma a tirosina em L-dopa. Então você tem esse controle. Ou ela pode voltar para a vesícula, aqui através do transportador de dopamina, ou ela pode ser catabolizada por enzimas. E que enzimas catabolizam, Luiz, a dopamina? Bom, nós temos dois tipos principais. A MAO, a monoaminoxidase do tipo B, e a CONT, catecol ou metiltransferase. Então, se ela sofrer primeiro a ação da MAO, ela vai virar DOPEC. Esse DOPEC depois sofre a ação da CONT e vira o quê? Ácido homovanílico. Mas ela pode sofrer primeiro a ação da CONT e virar o quê? 3-MT. E esse 3-MT pode depois sofrer a ação da MAO do tipo B e virar de novo homovanílico. Ou seja, são diversos rios que desembocam no mesmo lugar, que é o ácido homovanílico. Luiz, eu queria saber quanto de dopamina eu tenho no sangue, como que eu faço? No sangue não, no sangue. Funcionante no meu organismo. Você pode fazer um exame de urina, por exemplo, ver a sua quantidade de ácido homovanílico, tendo certeza então se você está com déficit de dopamina. Bom,
Existem dois tipos principais de receptores. Os D1, que são subdivididos no próprio D1 e o D5, e são excitatórios, e os D2, que são subdivididos em D2, D3 e D4, que são inibitórios. Aqui eles se encontram em diversas, eu fiz esse diagrama, eles se encontram aqui espalhados em diversas regiões aqui do seu cérebro, depois você pode dar uma olhada com calma. Bom, e quais são os ligantes? Bom, são muitos medicamentos, muitos fármacos, ervas, drogas, mas aqui os principais aqui, por curiosidade, a cocaína, então, por exemplo, ela inibe a recaptação de dopamina, você aumenta a quantidade de dopamina na fenda sináptica. Lembra que eu falei no vídeo número 1? Você usa cocaína, você usa açúcar, você aumenta a sua dopamina, por exemplo, numa região do seu cérebro chamada núcleos accumbens. Isso te dá aquela sensação de euforia, de poder, de bem-estar. Então aqui está explicado o mecanismo de ação de uma droga como a cocaína. A ketamina, por exemplo, ela também aumenta, ela também tem como resultado final um aumento da sua dopamina, mas também age por outros mecanismos de ação, como por exemplo, bloqueando o receptor N-metildeaspartato lá do glutamato que nós vimos há pouco tempo atrás. Ou seja, a ketamina tem um efeito neuroprotetor, pois ela evita a excitotoxicidade? Tem sim. Então a galera conhece como droga de balada, de rave, de clube, de qualquer coisa, mas na verdade, se bem usado, os estudos mostram que ela tem sim um efeito neuroprotetor. Se bem usado, lógico, não vão sair usando, pelo amor de Deus. Vamos conhecer agora então um novo conceito que eu estou te introduzindo pela primeira vez, chamado de pathways ou vias. Luiz, o que é um pathway? O que é uma via? Como funciona? Vamos dar uma olhadinha. É simples. Você tem um aconglomerado de neurônios numa região, ou seja, você tem um núcleo dali de onde saem os neurônios. Então, esses neurônios eles precisam ser transportados, né? Então, os axônios eles se projetam, eles vão se projetar numa região específica do seu cérebro, que eles vão ter a ação deles. Então, aqui como você pode ver a analogia. As mulheres, elas precisam se transportar num lugar onde elas vão fazer os seus tipos de ação, né? Que nós já devem imaginar o que deve ser. Chegando lá, então ela refaz a sua ação. Essa ação pode ser do tipo excitatória ou pode ser do tipo inibitória. Desculpa que a piada é machista, mas aqui, bom, acho que ficou legalzinho. Então aqui, como vocês podem ver, os núcleos, os pathways da dopamina são os seguintes. Nós temos esses aqui, ó. Olha que interessante. Aqui está abrindo. Nós temos, por exemplo, um núcleo nigroestrial. Tá vendo esse aqui, ó? Tá vendo aqui? Esse roxinho aqui, ó? Não, esse roxinho não. Esse azul. O que acontece? Ele se localiza, ele liga a substância nigra onde possuem os neurônios motores, os neurônios dopaminérgicos responsáveis pelo seu controle motor. Ó. Mais de 80% de neurônios motores. Pessoas com Parkinson têm problema desse tipo de neurônios nessa região, na substância nigra. Então tem aqueles problemas de movimento. Então ela liga a substância nigra ao estriatum. Nós temos a via mesocortical, como você pode ver aqui no gráfico. Então ela liga a área ventral tegmental, que é essa região aqui de onde sai a maioria das vias, ela liga ao córtex pré-frontal, ou seja, essa área é responsável pelas emoções, afeto, comportamento e cognição que a dopamina possibilita você ter. Então é bem interessante. Nós temos a área túbero-infundibular, como vocês podem ver aqui, ó. Tá vendo essa regiãozinha aqui? Essa região verdinha aqui? Então, o que ela liga o hipotálamo à hipófise. E as principais funções é o quê? A regulação hormonal. Lembra lá no vídeo número 1 que você viu que a dopamina, ela inibe a secreção de prolactina, ou seja, tem um controle. Então, através dessa via túbero-infundibular. E a área mesolímbica, como acabamos de ver o exemplo, que você usa drogas, então você aumenta a dopamina onde? No seu núcleo accumbens. Então, o que? Ela liga o quê? A área aqui VTA, ventral tegmental, ao sistema límbico, o sistema o quê? Das emoções. Você já viu isso, você já viu no vídeo anterior, você é especialista nisso. Então é responsável, por exemplo, pela recompensa, vício e motivação. Em relação aos níveis, o que acontece? Vamos dar uma olhada aqui. Excesso, tanto excesso quanto déficit de dopamina. Vamos ver aqui. Então, se você tem excesso de dopamina,
Você é uma pessoa impulsiva, você quer fazer as coisas na hora, entendeu? Então você tem um excesso de libido. Uma pessoa que não está acostumada a utilizar hormônios, nunca utilizou hormônios para fins estéticos, por exemplo, um atleta que usa esteroides anabolizantes, pela primeira vez, por exemplo. Então ele tem aquele pico agudo de dopamina, junto, sempre lembre-se, com glutamato. Glutamato é o rei da libido, dopamina é o príncipe, um potencializa o outro. Então aqui, aquele excesso de libido, você está usando hormônio e não sabe por que você está com aquele fogo. É exatamente por isso, por esse mecanismo. Então, problemas nos receptores do tipo D2, ou seja, você pode ter mania, aquela pessoa mania que não quer limpar o tempo todo, aquela coisa, fecha a porta, abre a porta, passa o pano, entendeu? Mania e esquizofrenia, como já sabemos aqui, pessoas que têm visões e coisas não muito agradáveis. São problemas aqui nos receptores do tipo D2. E níveis baixos, por que você está com nível baixo de dopamina? Por diversos motivos. Você pode estar intoxicado então com metal cádmio. Iremos ver isso em detalhes na aula sobre metais pesados. Com a idade nós vamos perdendo nossa quantidade de dopamina circulante. E a partir dos 30 anos, olha a importância de fazer um tratamento quanto antes para reestabelecer, otimizar os níveis de dopamina. Outra forma também é o uso constante de drogas. Você usa a droga, ela aumenta a sua dopamina. Oh, bom, que legal, estou feliz, estou animado, vou usar de novo. Vai usando. Chega uma hora que seu sistema é esgotado, seus receptores vão saturando, vai perdendo o efeito. Então isso é bem complicado. E os níveis baixos, então, geram diversas consequências. Obesidade, todo tipo de vício, fadiga crônica, tá o tempo todo cansado, não sabe por quê. De onde vem o cansaço crônico? Diversos motivos. Um deles é a dopamina. Outro, por exemplo, é a inflamação crônica. Iremos ver isso em detalhes na aula de inflamação, através da interleucina 1-beta. Fica aí a dica. Então, transtorno de déficit de atenção, desordens sexuais, problemas de tireoide, narcolepsia, o sono, aquele sono que você acorda durante o dia. Você precisa estar acordado durante o dia, mas você sente sono, vontade de dormir o tempo todo. Doença de Parkinson, como já vimos no exemplo anterior. Aqui a narcolepsia também tem a ver com outros mecanismos, também iremos ver mais pra frente. Então, depressão, você começa a engordar, começou a ficar deprimido, começou a engordar, não sabe o que é. Aí fica com as pernas inquietas, pode ter problemas motores aqui. Procrastinação. Amanhã eu faço. Não, amanhã eu faço, hoje eu não quero fazer, hoje eu tô tranquilo. Aí chega amanhã, depois de amanhã eu começo. Então você nunca faz o que precisa ser feito naquela hora, você deixa para depois. Queda de libido, o príncipe da libido é a dopamina, falta de foco, atenção e memória, principalmente a memória verbal e visual. Então causa esses diversos tipos de problema. Isso aqui é só para dar uma resumida. E que hormônios estimulam a dopamina? Hormônios da tireoide, por exemplo. Eu acho engraçado, a pessoa vai num médico, num psiquiatra. Aí o psiquiatra, a maioria, né, eu não posso generalizar, mas a maioria chega já receitando um inibidor da recaptação de serotonina. Mas não vê os hormônios, não vê se o problema é dopamina, por exemplo. Quantos psiquiatras pensam na dopamina? É um absurdo isso. Então aqui, você tem que analisar a tireoide. Se você tem hipotireoidismo, você tem baixa dopamina. Então você tem depressão. Primeiro conserte os hormônios, depois os neurotransmissores. Os hormônios eles estão acima da cadeia, eles são o presidente. Os neurotransmissores eles são os diretores e as reações celulares são os gerentes. Numa hierarquia profissional seria assim. Então a testosterona. Uma pessoa com baixa testosterona, e hoje em dia é comum, hoje em dia os homens estão ficando com baixa testosterona, mulheres também. Luiz, testosterona não é hormônio de mulher. Quem falou? Eu vou te provar que testosterona é mais importante que o estradiol para a mulher, mais importante que os próprios hormônios femininos. Então aqui, mais ativo além disso. Temos o estradiol, o DEA, um neuroesteroide importantíssimo para a proteção do seu hipocampo, por exemplo. E o cortisol. Então tudo isso aqui, você está com fadiga adrenal, por exemplo. Não sei se eu posso usar esse conceito de fadiga adrenal nos dias de hoje. Algumas pessoas aceitam, outras não. Mas enfim, você tem problemas aqui na secreção de cortisol. Você vai ter problema de dopamina, entre outros, etc. Vamos então falar do outro grupo das catecolaminas, que é a noradrenalina. A adrenalina também vai de bandeja para a gente dar uma estudada. Bom, e quais são suas funções? Ela é responsável pelo sistema de fuga ou luta.
vai ficar ou vai fugir, vai brigar ou foge, briga ou foge, briga ou foge. Aquele sistema de alerta, de sobrevivência. É um sistema de sobrevivência. Como nós vimos no vídeo anterior, lá no sistema, no cérebro reptiliano é onde acontecem esses processos, que é uma adaptação ao ambiente externo para sobreviver melhor, tomar cuidado com o perigo, se proteger do perigo. Então, como você pode ver, a norepinefrina, também chamada de noradrenalina, é responsável aqui por vasoconstrição periférica, aumento aqui do batimento cardíaco, da pressão arterial, ao passo que a epinefrina ou noradrenalina é responsável, por exemplo, pela quebra do glicogênio em glicose, dilatação aqui da coronária, dos brônquios, quebra lipídica, ou seja, emagrece. A maioria dos termogênicos aqui estimulam aqui a epinefrina, a adrenalina. Então, tem todos esses efeitos aqui. É responsável pela regulação do seu humor, alerta, você fica desperto, energia, sono, vigília e queima de gordura. Ou seja, muitos antidepressivos trabalham aumentando aqui a sua quantidade de adrenalina, de noradrenalina também, para você ficar mais esperto, mais rápido. Tem suas consequências? Tem suas consequências. E vamos dar uma olhada aqui, da onde que vem? Da onde que vem a noradrenalina? Da mesma fonte da onde veio a dopamina, eles são da mesma família. Um é primo do outro, ou irmão do outro, você que escolhe. Então, como você pode ver, como eu falei anteriormente, você tem o aminoácido tirosina, que eu já comentei com você. Da onde que vem a tirosina? Queijo parmesão é uma fonte rica, ou qualquer alimento proteico, por exemplo, que é rico em proteínas. Então aqui, sofre a ação da tirosina hidroxilase e vira L-dopa. A L-dopa, então, é descarboxilada em dopamina. Essa dopamina ela vai sofrer a ação de uma enzima chamada DBH, dopamina beta-hidroxilase, e vai virar norepinefrina. Essa norepinefrina, então, vai sofrer um processo de metilação. Olha o SAMI aqui, o suplemento SAMI, S-adenilmetionina. Importante para várias funções antidepressivas, várias coisas. Mas, além disso, ele facilita aqui a passagem de norepinefrina para epinefrina. Lembrando também, noradrenalina ou adrenalina. São nomenclaturas diferentes. Bom, aqui deu uma passada. Eu vou dar uma voltadinha aqui para a gente conversar. Então é o seguinte. E qual que é, Luiz, qual que é a diferença entre adrenalina e noradrenalina? Porque falam, me confundem, eu não sei direito. Simples. Quem é o neurotransmissor? Quem que age no seu sistema nervoso central? É a noradrenalina. Olha aqui, todo aquele processo que conversamos. Tirosina, sofre aqui a ação da tirosina hidroxilase, L-dopa, dopamina, entra na vesícula, dentro da vesícula ela vai sofrer a ação da dopamina beta-hidroxilase e vai virar noradrenalina. Aí vai ter todo o efeito, pode se ligar aos seus receptores, pode voltar, pode ser catabolizada, como você já conhece. E a adrenalina, por sua vez, ela tem um efeito mínimo como neurotransmissor. Pode até ter um efeito, mas é mínimo. Ele é produzido na medula adrenal. Lá no córtex adrenal você produz cortisol. Lembra? A gente já viu isso. Cortisol. E na medula adrenal você produz adrenalina, responsável pelo quê? Queima de gordura. Aí, a maioria dos termogênicos trabalha assim. Então, você pode ver aqui, vamos falar dos seus receptores. Nós temos dois tipos, alfa e beta. Os alfa, eles têm o do tipo excitatório, que é do tipo 1, que o que? Estimulam a fosfolipase C, aqui diaglicerol, inositol trifosfato, já vimos esse mecanismo. E do tipo 2, que são inibitórios, são receptores pré-sinápticos. Lembra, eu sempre falo nos meus vídeos, quem quer emagrecer, quem já tem um percentual de gordura mais ou menos aí oscilando de 10% para baixo, usa ioimbina. Por quê? Porque quando você usa ioimbina, você inibe esse receptor alfa-2. E o que esse receptor faz? Ele é pré-sináptico, ele controla. Se você já tem muita, você está usando termogênico. Aí você começa a aumentar a sua noradrenalina, você começa a queimar gordura, aí o alfa-2 ele vem e fala, opa, chega de queimar gordura. Não, tá bom, isso não tá certo. Ele vem e inibe. Se você inibe esse mecanismo, inibir o mecanismo de inibição, olha só que legal, menos com menos é mais, olha a matemática. Então você usa aqui ioimbina, e você vai queimar muito mais gordura. Um exemplo bem interessante. Além de ter efeitos também aí no seu sistema nervoso, ele pode ser considerado um nutrópico, porque ele dá um excelente ânimo. E os do tipo beta, que são excitatórios. Nós temos 3 tipos e eles ativam a adenilciclase, ou seja, adenosina monofosfato cíclica, segundo mensageiro, reações celulares, como já vimos anteriormente. E quais são os ligantes? Aí, efedrina, por exemplo. Quem nunca usou efedrina para queimar gordura? Quem está aí no meio dos atletas? Difícil, não conheço ninguém.
Então tem diversos, né? Como esse não é um vídeo específico sobre queima de gordura, vocês podem ver outros vídeos meus específicos, onde tem várias dicas aí de como estimular esse processo. Em relação aos pathways, as vias que nós já vimos, bom, então a maioria eles saem de uma região aqui, ó, chamada locus ceruleus. E eles vão para onde? Eles vão para o hipocampo, eles vão aqui para o córtex, eles vão para o gânglio basal, para o cerebelo, para a medula espinhal. Todo o seu cérebro é de certa forma atingido pela noradrenalina. O que é muito importante, muitos medicamentos antidepressivos aumentam aqui esse mecanismo, para você ficar mais ligado, mais desperto, mais de bom humor no geral. E vamos falar um pouco dos níveis. O que representa o excesso? O que representa a falta? Quais são as causas e consequências? Vamos dar uma olhada. Então, níveis altos de dopamina. O que causa? Estresse, porque o cortisol estimula a noradrenalina. Então, quanto mais estressado você está com cortisol elevado. Então você está naquela fase aguda, do estresse. Você pode ter, lá no futuro, ter uma queda, não produzir mais, uma deficiência aí na sua glândula adrenal. Mas isso não vem ao caso. Então você vai produzir muita noradrenalina. Isso vai gerar outras coisas relacionadas à causa. Baixos níveis de testosterona, porque a testosterona ela controla a secreção de noradrenalina. Se você tem baixa testo, você está em mais noradrenalina, você está mais estressado. Testosterona é um potente anti-inflamatório. Nós iremos ver como funciona isso em vídeos mais para frente. E dopamina. Pessoas com baixos níveis de dopamina têm mais noradrenalina, porque um controla o outro. Existe sempre pense assim. No organismo como um todo existe um lindo equilíbrio entre todos os neurotransmissores. Bom, então, níveis mais altos podem gerar o quê? Aumentar a sua inflamação, ansiedade, insônia, irritabilidade, você fica irritado. Então, a ansiedade principalmente, né, quem sabe, usa aquele termogênico. Não está acostumado, tá? Fica ansioso, fica extremamente ansioso. Resistência insulínica, que gera obesidade. Uma pessoa obesa, o tecido adiposo é por si só um tecido inflamatório. Então, e a obesidade também diminui os níveis de testosterona. É uma reação em cascata, tudo se interliga. Diminui também os níveis de serotonina, de GABA e de dopamina. Ou seja, você começa a dormir mal, você começa a ficar mais depressivo. Então, toda essa reação em cascata aqui muito interessante. Por favor, controlem os seus níveis, nada de exagero. E o principal hormônio responsável é o cortisol. O cortisol estimula a noradrenalina, entendeu? Então, é simples isso. Vamos falar agora da serotonina, um outro neurotransmissor da classe das aminas biogênicas. Luiz, quais são as funções da serotonina? Parece que é um dos principais aí, a galera adora falar de serotonina. Parece que a maioria dos psiquiatras trabalham somente com esse neurotransmissor, que é um erro. Mas é claro, ele tem funções espetaculares. Ele é responsável pela sincronia entre seus hemisférios cerebrais, seja o direito e o esquerdo. O direito, como você já viu no vídeo anterior, é responsável pela sua criatividade, pelo seu ver do abstrato. E o esquerdo pela matemática, pela lógica. A serotonina é responsável pelo seu humor, pelo seu controle do vômito, psicose, ansiedade e depressão. A serotonina é antidepressivo, né? Deve ser por isso que a maioria recomenda só essa classe de medicamentos. Mas vamos ver mais pra frente em detalhes. Luiz, como acontece a síntese? Como acontece a quebra de serotonina? Então, ele vem através de um aminoácido chamado triptofano. De onde vem o triptofano? Sabe quais são fontes boas? Oleaginosas. Amendoim, sementes, grãos. Então, são ricos em triptofano. Alimentos proteicos, então ovos, queijos, laticínios em geral. Então, aqui ele é transformado em 5-HTP, quando ele sofre o quê? Uma hidroxilação pela triptofano hidroxilase. Aquele suplemento chamado 5-HTP que eu uso, que eu fico legal, fico feliz, me ajuda a dormir bem. Isso aqui é o que você usa, tá vendo? Então ele é descarboxilado e vira serotonina, que vai ter todos os efeitos que vimos e iremos ver mais pra frente. Ele pode virar, então ele sofre aqui outras ações, vira N-acetilserotonina e chega até melatonina. Esse processo até virar melatonina só acontece no escuro. Lembra que você viu lá no vídeo número 1 os fotorreceptores do seu olho? Então eles captam a luz. E na ausência da luz, no escuro, você estimula esse processo, produzindo melatonina, dormindo melhor, facilitando a entrada aí no sono.
Bom, o que acontece? Só que, vamos supor, Luiz, se o triptofano não sofrer a ação da triptofano hidroxilase, ela não sofre essa ação. Ela não vira 5-HTP. Ela sofre a ação de outro aminoácido, o aminoácido aromático descarboxilase, ou seja, sofre uma descarboxilação. Então ela vira triptamina. Luiz, o que é triptamina? Calma, já vamos ver. Essa triptamina, então, sofre a ação da indoletilamina N-metiltransferase através de um processo de transmetilação e vai sofrendo processos aqui, ó. Aqui, até virar o quê? DMT. Lembra do DMT? Aquele enteógeno responsável por diversas culturas e diversas congregações religiosas utilizam para expandir a consciência, por exemplo, né? Responsável por você adentrar o estágio de sono profundo, a fase REM do sonho. Então aqui o DMT. E como esse processo é controlado? Por que você não está produzindo quantidades absurdas de DMT naturalmente? Porque aqui, ó, para ele sofrer aqui, ele sofre de novo a ação dessa enzima aqui, ó, INMT, a S-adenilmetionina, de novo SAMe, Luiz. Pô, aquele suplemento é fantástico, de novo? De novo. Várias reações de metilação acontecem no seu organismo. Então ele entra como SAMe e sai como S-adenosil-homocisteína. Tá vendo aqui, ó? Então se você tem altos níveis de S-adenosil-homocisteína e os próprios níveis de DMT controlam, falam, opa, já tem muito DMT, tá bom, não precisa mais. Imagina, se você realmente inibe essas vias, você produz mais DMT. Interessante, né? Vamos lá. E como que eu quebro a serotonina no meu corpo? Como acontece? Ela sofre a ação de uma enzima chamada monoamino oxidase do tipo A. Lembra a dopamina? Ela sofre a ação da MAO-B, a serotonina, por sua vez, da MAO-A. Então ela vai passando aqui por processos até virar a 5-hidroxiindol acético. Luiz, eu quero saber se eu estou com depressão, eu estou mal, o que eu faço? Será que eu estou com déficit de serotonina? Faz um exame de urina, eu quero avaliar os meus níveis de 5-hidroxiindol acético. Pronto, simples. Então aqui, ó, todo o processo novamente, triptofano, vira 5-HTP, vira serotonina, entra na vesícula sináptica, caminha para o seu neurotransmissor, ó, é soltado na fenda, pode se ligar a receptores, aqui, ó, pode ser recaptado pelo transportador de serotonina, voltar à vesícula, ser catabolizado, blá 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 blá. Você já viu tudo isso. Vamos então falar um pouco mais sobre os receptores de serotonina. Vamos dar uma olhada, é bem interessante. Bom, nós temos os receptores inibitórios e os excitatórios. Os inibitórios são da classe 5-HT1 e é subdividido em A, B, D e F. Os do tipo B são muito encontrados nas meninges e nos vasos cerebrais. Medicamentos, então, os famosos triptanos, que agem aqui nesses receptores são bons para quê? Para dor de cabeça. Muitos são usados sumatriptano, utilizado para dor de cabeça, entre outros. É também responsável esse aqui do tipo B pelo controle da fome. E aqui nós temos também o autorreceptor, que controla por feedback. Já vimos vários exemplos até agora. Vamos falar então um pouco dos receptores excitatórios. Vamos dar uma olhada. Onde eles são encontrados, quais são suas ações. Então eles são encontrados aonde? No seu trato gastrointestinal. São responsáveis pelo seu peristaltismo. Lembra que eu falei? Mais de 95% da sua serotonina é produzida onde? Na sua microbiota? Responsável por ação local, pelo peristaltismo. Você também, 95% da produção também pode vir de onde? De fontes plaquetárias, de plaquetas. Então aqui os excitatórios são do tipo 5-HT2, temos o A, o B e o C. Os do tipo A são conhecidos como receptor psicodélico. Por quê? Talvez de maneira leiga, mas a maioria das drogas psicodélicas agem nesse receptor. É claro que é um efeito muito superior. São também encontrados no músculo liso e no seu músculo vascular. O organismo inteiro, né? Se encontra isso. Então olha que interessante. Então os do tipo B, aqui o do tipo C são responsáveis pelo controle da fome. O único receptor ionotrópico que nós temos da serotonina é o 5-HT3. Ele é encontrado no trato gastrointestinal também, ó, aqui, ó, e no bulbo. No bulbo é onde nós temos o centro do vômito. Lembra que eu falei que a serotonina é responsável pela emese, controle do seu vômito? Então, você usa uma droga psicodélica. Você está acostumado, você conhece alguém que usa. Não estou recomendando de forma alguma, mas é um exemplo hipotético. Você usou,
E você tem os efeitos psicodélicos, por quê? Porque você atingiu aqui o receptor 5-HT2A. Só que você tem enjoo. A maioria das pessoas que usam tem enjoo, vontade de vomitar. Por quê? Porque ela também atinge aqui o receptor ionotrópico 5-HT3. Ah, Luiz, quer dizer que se eu usar um fármaco inibidor desse receptor 5-HT3, eu posso usar o meu psicodélico sem ter ânsia de vômito? Opa, um passarinho me contou que talvez sim. Então, nós temos aqui também, do tipo excitatório, os 5-HT4, 6 e 7, que agem aqui de maneira metabotrópica pelo aumento da adenilciclase, consequentemente o AMP cíclico. Quais são os pathways? Quais são as vias? De onde sai o aglomerado de neurônios? De onde que saem? Então, de um lugar chamado núcleo RAF. Tá vendo esses pontinhos aqui, ó? Esses pontinhos são o núcleo RAF. Então eles transportam serotonina para o córtex, todo o córtex cerebral, para o cerebelo, ó, que é o cerebelo, e para a medula espinhal. Tudo, praticamente tudo é afetado pela serotonina, muito importante, né? Apesar deles não serem os neurotransmissores mais abundantes, lembra que você viu? Os mais abundantes são o glutamato e o GABA. O GABA, a rainha da calmaria, e o glutamato, o rei da excitação. Porém, esses outros neurotransmissores também atingem o organismo como um todo. Quais são os ligantes? O que é, Luiz? O que aumenta a minha serotonina? Por que a maioria dos psiquiatras indica esses medicamentos aqui, ó, antidepressivos? Quer ver? Ó? Dá uma olhadinha aqui, ó. Então, ó, tudo isso aqui, ó, por que eles indicam? Porque eles inibem a quebra, a recaptação. Olha aqui a recaptação, ó, tá vendo? Entrando aqui, ó, caiu aqui na fenda, pode se ligar ao receptor ou pode ser recaptado. Se ele for recaptado, porque já tem bastante aqui, você fica com menores níveis. Então, olha aqui, ó, maioria dos antidepressivos, ó, inibidores seletivos da recaptação de serotonina. Antidepressivos tricíclicos, então tá tudo aqui. Olha que interessante, lembra que eu falei no receptor do tipo 1B? Lá os remédios para dor de cabeça, o sumatriptano, eles agem aqui por quê? Encontrado nos vasos cerebrais, nas meninges. Aqui ansiolíticos. Olha aqui o do tipo 2A, receptor 2A psicodélico, olha o LSD aqui, ó. Age no 5-2A, também no 2C. Então, o mecanismo é bem interessante tudo isso. E, bom, aqui ó, triptanos, dor de cabeça, responsáveis aí, vendidos bastante. Bom, nós temos aqui outros ligantes como o LSD. Por que você não tenta dar um pause no vídeo agora e fica olhando essa imagem? E aí, tá mexendo ou tá parado? Interessante, né? Uma ilusão de ótica. E, bom, outros medicamentos também como o êxtase, né? Agora uma coisa interessante. Para quem não conhece o MAPS é a Associação Multidisciplinar de Estudos Psicodélicos. E ela utiliza como utilizar medicamentos, drogas psicodélicas para melhora da saúde, para tratamento, por exemplo, de depressão crônica, de traumas e diversas coisas. Então existe um uso direcionado, se bem feito, se de maneira correta, muito diferente, doses muito diferentes do que a galera usa aí para ficar doidona. Realmente é possível você melhorar a saúde até curar um trauma. Então é bem interessante entrar nesse site e estudar para quem já tentou todo tipo de tratamento. Aqui é uma opção interessante, muito bacana. E quanto aos níveis, vamos dar uma olhada. Vamos dar uma olhadinha aqui. Níveis elevados e déficit. Então aqui nós temos o que é responsável pelo déficit de serotonina. Bom, o contato direto com pesticidas. Luiz, onde está pesticida? Em tudo que você come, todo vegetal, toda fruta. Se você não limpa, se você não faz a higienização correta, você está se contaminando. Você está com déficit de serotonina pela sua alimentação, por melhor que você esteja fazendo. Higienização é fundamental. Iremos aprender como higienizar utilizando iodo, ou tintura de iodo, ou utilizando também peróxido de hidrogênio. Depois eu vou ter uma aula só disso com vocês. Idade. Lá a partir dos seus 60 anos de idade, você começa a ficar velhinho, começa a ficar depressivo, velhinho começa a ficar tudo tá triste, não quero sair de casa hoje, tá bom? Por quê? Por que isso? Déficit de serotonina, a idade chega, você precisa repor. Olha só como é importante trabalhar na modulação dos neurotransmissores para a saúde, né, de maneira geral. Você pode estar fazendo uma dieta excessivamente alta em proteína. Ah, Luiz, proteína diminui a minha serotonina? Diminui. Por que diminui? Porque ela é rica em BCA, aminoácidos da cadeia ramificada. E o que acontece? Olha que interessante. Lembra que eu falei que a serotonina ela vem do triptofano? Lembra? E aqui,
tanto triptofano, olha só, até a tirosina. Ou seja, a dopamina também, muita dopamina diminui a serotonina, eles se controlam. Então, triptofano, tirosina e BCA, eles são transportados pelo mesmo transportador para entrar lá dentro da sua barreira hematolicórica. Então, esse transportador chama transportador neutro de aminoácidos grandes. Ó. Ele transporta lá para dentro do seu cérebro. Então, muito de um é igual a pouco de outro. Pouco de outro é igual a muito de um. Então, sempre tem que ter um controle disso. Uma dieta muito alta em proteína, faça o favor, suplemente-se com 5-HTP. Aqui, ó. 5-HTP resolve a maioria dos problemas. Do estresse, né? Uma dieta chata. Então, outra coisa, inflamação. Todo mundo, de certa forma, hoje em dia, tem algum grau de inflamação crônica. Eu afirmo que 100% das pessoas estão inflamadas. Teremos uma autoinflamação, veremos as soluções, resolveremos o seu problema. Simples. Então, o triptofano, seguindo o seu caminho normal, que já vimos, vai virar 5-HTP e vai virar serotonina. Até isso você já sabe, já é especialista. Mas se você está inflamado, olha aqui, ó, interferão gama, fator de necrose tumoral alfa, está inflamado. Então ela aumenta a expressão de uma enzima chamada indolamina dioxigenase. Esse triptofano, ele vira quirurenina. Essa quirurenina, se o seu organismo está ok, ele consegue lutar, ele consegue combater a inflamação, ok, bacana. Ele vira ácido quinurênico. Esse ácido quinurênico, ele inibe o receptor NMDA, consequentemente inibindo a citotoxicidade. Pô, neuroprotetor, legal, show de bola. Mas se o seu organismo não consegue lidar muito bem com a inflamação, e a maioria não consegue, ele vai sendo catabolizado até ácido quinolínico. O ácido quinolínico, ele não inibe o NMDA, ele ativa, ou seja, ele aumenta a citotoxicidade do glutamato, queimando, matando o neurônio, lesando o seu DNA. E por que acontece tudo isso? Porque um organismo inflamado é um organismo carente de energia. Então, o corpo está tentando pegar o seu triptofano e transformar em nicotinamida, vitamina B3. A forma reduzida da vitamina B3 é o NADH. Para quem não lembra, o NADH ele caminha pelo ciclo de Krebs para fazer o transporte de elétrons para geração de energia. É por isso que você está produzindo vitamina B3 aqui, ó. Por isso, seu corpo está querendo produzir mais energia. Então, Luiz, quer dizer que se eu usar vitamina B3, suplementação de B3, junto com triptofano, eu evito isso aqui? Evita um mecanismo de feedback normal. Você favorece a produção de serotonina. Então, é lógico, né? Uma pessoa inflamada com menos serotonina fica deprimida, excitotoxicidade, gera que é o estresse na sua mitocôndria, menos produção de energia, mais favorecimento de virar aqui vitamina B3, né? Nicotinamida. E as consequências? Vamos dar uma olhada nas diversas consequências do processo. Aqui, ó. Então, você fica com uma vontade absurda. Pessoa com deficiência de serotonina, aqui, ó, deixa eu dar uma olhada. Pessoa com deficiência de serotonina, ela tem uma vontade absurda de comer sal. Ela quer comer sal, não só sal, sal e doce. Sabe aquela pessoa, pô, não, eu vou misturar o doce e o salgado, tudo junto, tudo na mesma refeição. Deficiência de serotonina. Olha só, deixa eu dar uma aqui, vou dar uma subida aqui. Então, e aí, como lembra que eu falei, ó, receptores dos tipos 5-HT1B e 5-HT2C são responsáveis pelo controle do seu apetite. Olha só, outras condições aqui, por exemplo, ó, condições, então, síndrome pré-menstrual, fobias, insônia, depressão, transtorno obsessivo compulsivo. O GABA também, muitos desses, ó, é tudo junto, é um contexto geral. Então, o GABA age sinergicamente com a serotonina. Ejaculação precoce. Pessoas com baixos níveis de serotonina têm ejaculação precoce. Pessoas com altos níveis de serotonina, por sua vez, têm um retardo na ejaculação. Então, ele tem um controle especial aqui. Controla a sua dor de cabeça, dor nas costas, tiver uma ação realmente abrangente. Impulsividade, porque a serotonina te deixa calmo, né? Ela tem a sua ação excitatória, como você já viu, mas ela tem uma característica peculiar de te deixar calmo, tranquilo. Então, o déficit de serotonina te deixa impulsivo, você quer fazer as coisas. Também lembra? Você já viu com dopamina, tem a relação também. Menos atento, pior memória, humor instável. Lembra? Imagina, déficit de serotonina e déficit de GABA, tudo junto? Por quê? Por causa do estresse, por exemplo. Lembra? Você viu ali, ó, a noradrenalina em excesso. Cai GABA, cai serotonina, você fica instável, você fica bipolar, leva a suicídio, depressão, esquizofrenia, bipolaridade, etc.
Luiz, e o excesso? O excesso de dopamina. Quais condições psicológicas podem me levar? O que acontece? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Bom, então o excesso vai te deixar nervoso, né? Ele é assim, ele relaxa, como eu falei agora. Ele tem essa ação calmante. Mas o excesso vai te deixar muito nervoso, hesitante, distraído, com medo de ser reprovado. Não, eu não vou fazer aquilo não. Não vai dar certo, não vai ficar legal, não vão gostar, não vou nem fazer, não vão gostar. Vergonha e inferioridade. Então é parecido com outros também. E o excesso, seja o excesso de um, seja a falta de outro, seja o conjunto de dois, leva à potencialização desse tipo de sentimento. E os hormônios principais relacionados à sua síntese é o estradiol, a progesterona e o neuroesteroide pregnenolona. Vamos falar agora do último neurotransmissor da classe das aminas biogênicas, a histamina. Luiz, de onde vem a histamina? Quais são suas funções? Então, a histamina nada mais é. Ela é responsável por suas reações alérgicas, por exemplo. Então, quem segura a dopamina dentro de si? São células do sistema imunológico, como os mastócitos ou os basófilos. Então, eles seguram. Aí você sofre a ação de uma reação alérgica que ativa a imunoglobulina do tipo E, de reação imediata. Você respirou aquela poeira, você teve algum contato alérgico. Então, quando ela se liga, essas células imunológicas acontecem uma degranulação. Ela degranulada, a histamina circula pelo seu corpo e você tem a reação alérgica. Que tipo de reação alérgica, Luiz? Aquela mediada pela IgE, do tipo imediata. Comeu aquela coisa que não caiu bem, aquele camarão, fechou a glote, trancou a garganta, rinite, subiu aquela poeira, rinite, coceira no nariz. Pô, então a histamina é ruim, né? Imagina, ela é responsável por diversas coisas importantes, como a produção do ácido clorídrico, essencial para a sua digestão. Caso você tenha visto meu vídeo sobre gastrite, você vai saber profundamente como funciona esse processo. Mas como você pode ver, aqui ó, a histamina é produzida pelas células enterochromaffin-like, então ela age sinergicamente com a acetilcolina e com a gastrina, para a produção de HCl. Muito interessante, recomendo ver o vídeo, vocês vão gostar bastante. Ela é responsável também pelo despertar. Despertar, qual é a coisa que mais acorda, Luiz? Ah, Luiz, eu achei que era dopamina, eu achei que era noradrenalina. Não, não é. O que mais acorda, o responsável por te fazer ficar desperto, é a histamina e a orexina. Eu posso falar que a histamina é o príncipe e a orexina é o rei. O príncipe pode estimular o rei, ou seja, a histamina pode causar elevações na orexina. Iremos ver em detalhes sobre a orexina no nosso vídeo sobre substâncias de informação. Luiz, da onde vem a histamina? Da onde vem a histamina, Luiz? Então, ele vem de um aminoácido chamado histidina. Luiz, de onde vem a histidina? De qualquer fonte proteica, né? É um aminoácido. Então, acontece o seguinte, a histidina, ela sofre uma descarboxilação e vira histamina. E acontece todos os processos que você viu. E como ela é quebrada? Então aqui ela sofre a ação de uma enzima chamada histamina N-metiltransferase. Depois ela sofre a ação de uma enzima chamada diaminoxidase ou da monoaminoxidase do tipo B, aquela que também integrada a dopamina, que você já viu. Então ela vai passando por processos, depois sofre aqui a ação da aldeído desidrogenase e vira aqui esse ácido acético metilmidazol. Ou ela pode sofrer aqui direto a ação aqui da diaminoxidase e até se transformar em imidazol acetato de imidazol. Olha que interessante essa dica que eu vou te dar. A histamina não está causando reação alérgica em você? Você não está espirrando? Você não está com rinite? Você quer que para isso, né? Você vai lá e toma um antihistamínico, olha lá, antihistamínico para passar alergia. Só que o antihistamínico te deixa acionado. Por que o antihistamínico te deixa acionado? Porque a histamina é responsável, é o príncipe para seu despertar, você ficar acordado. Então se você inibe isso, você fica com sono, lógico. Então, mesmo os da classe aí mais modernos ainda causam um pouco desse efeito. Os mais antigos, então, nem se fala. Agora, olha a dica. Se você comprar lá nos Estados Unidos um suplemento chamado diaminoxidase, tá vendo aqui, ó? DAO. Então, esse suplemento, ele quebra a histamina. Você pode usar isso. Você vai ter um alívio aí nas reações alérgicas sem comprometer o seu sono, o seu despertar. Olha que dica interessante. Vamos falar então dos seus receptores, que são todos metabotrópicos. Vamos dar uma olhada. Nós temos os receptores excitatórios e nós temos os receptores inibitórios.
Os excitatórios são do tipo H1 e H2, né? Então aqui, ó, o H1 ele é responsável aqui, ele age através do aumento aí do inositol trifosfato, responsável por uma melhor memória, aprendizado e despertar. Os do tipo H2 já, eles funcionam mais lá para a produção de ácido clorídrico e trabalham através do segundo mensageiro, o AMP cíclico. Nós temos do tipo inibitório, que é o H3. Então, a função dele, eles diminuem a acetilcolina, diminuem a noradrenalina, a serotonina e a histamina. Isso é ruim, é péssimo. E vamos ver coisas em detalhes disso aqui lá na frente. Então ele é um autorreceptor, ele controla por feedback. Já tem muito, para de vir. Tem muito, para de vir. E o H4, que a principal função é a quimiotaxia dos mastócitos, ou seja, a degranulação que nós vimos lá em cima, acontecer todo aquele processo. Luiz, onde estes se localizam? Então, aqui ó, os receptores do tipo H1 e H3 no seu sistema nervoso central, primordialmente, os do tipo H2 nas suas células parietais do seu estômago, veja o meu vídeo de gastrite para mais detalhes, e o H4 na sua medula óssea. Também na sua mucosa nasal, face, pele, pulmões, vasos sanguíneos, distribuído no seu corpo como um todo. Luiz, quem que funciona aí para aumentar a histamina? Bom, então aquele medicamento, né, famoso, muito famoso pelo filme Sem Limites, em inglês Limitless, né, que o ator Bradley Cooper usa um medicamento chamado NZT48. Ele é um escritor que está passando por uma fase difícil na vida, nada acontece. Ele toma esse NZT48, ele fica ligadão. Vocês já conhecem a história. Ele consegue tudo na vida, fica tudo fácil. E os nootrópicos vêm ganhando popularidade através desse filme, por exemplo, entre outros. Então essa modafinila, um dos diversos mecanismos de ação é aumentar a sua histamina. Olha que interessante. Quais são as vias, os pathways? Eles saem dessa regiãozinha aqui, chamada núcleo túbero mamilar. Então ele vai para diversas regiões, ele vai para o seu neocórtex, sua gânglia basal, seu tálamo. Olha aqui, substância negra também. E ela vai aqui para essa regiãozinha, tá vendo essa regiãozinha? Essa regiãozinha também tem neurônios monoaminérgicos e colinérgicos, de acetilcolina, que já iremos ver. E essa regiãozinha é responsável por você ficar acordado. O despertar vem daqui. Muito, muito interessante. Luiz, e quanto aos níveis? Vamos falar dos níveis de histamina. É óbvio, né? O que causa um excesso? Uma pessoa que tem uma imunidade, um desbalanço imunológico. Uma imunidade do tipo TH2, que vamos ver em detalhes em vídeos mais pra frente. Isso causa o quê? Isso causa alergia, muita histamina. Histamina causa reações alérgicas. Insônia, você fica desperto demais, muito difícil de dormir. E déficit, sonolência. Ah, Luiz, eu uso antihistamínico porque meu médico mandou, tenho que usar contínuo. Tô sempre com sono, nada passa. O que será que é? Agora você já sabe, né? Vamos falar agora também de um outro neurotransmissor. Eu não achei uma classificação específica para ele, então eu coloquei como outros, que é a acetilcolina. Extremamente interessante. Luiz, quais são as funções da acetilcolina? Ela é envolvida no seu despertar, no seu sono, né? Facilita a entrada no sono, tanto quanto o despertar, é um efeito bifásico. É envolvida no Parkinson, em reações de analgesia e regulação da sua pressão arterial, bem como sua aprendizagem. A acetilcolina ela é relacionada com uma frequência cerebral chamada alfa. Então você fica na frequência alfa, você facilita aprender, você estuda mais fácil, você aprende mais fácil. Ela melhora a sua memória recente e o principal, rapidez de raciocínio. Pensar rápido, lembrar rápido, fazer rápido, 1, 2, 1, 2. Então ela facilita esse processo, além de aumentar a sua criatividade. Pessoas já que estão ficando já com uma certa idade, começam a ter deficiência, que trabalham em marketing, por exemplo. E aí a empresa começa a chamar gente mais jovem, gente mais criativa. O jovem é mais criativo. Não é que o jovem é mais criativo, o jovem tem mais acetilcolina. Olha a importância da modulação disso aí. Então, de onde que ela vem? Ela vem aqui da colina. A colina entra no seu neurônio e sofre ação aqui de uma enzima chamada acetiltransferase e vira acetilcolina. Aí todo o processo que você já conhece aqui. E ela é catabolizada por uma outra enzima chamada acetilcolinesterase. Então ela é quebrada como colina e libera colina e acetato. E quando ela entra como colina e acetato também. Da onde que vem a colina, Luiz? Ué, de várias fontes. Quer um exemplo interessante? Ovo. Gema do ovo. Olha que legal. Lecitina de soja. Não recomendo comer, mas lecitina de soja. Outra fonte, Luiz?
Cérebro de boi? Cérebro de boi também tem. E seus receptores? Bom, nós temos aqui dois tipos principais de receptores, os nicotínicos e os muscarínicos. Vamos dar uma olhada a fundo nisso. Cada qual encontrado numa região. Os muscarínicos aqui, ó, se você depois quiser ver em detalhes, você vem aqui e dá uma olhada. Ó. Cada um é encontrado numa região específica, cada região que cada um é encontrado. Então os muscarínicos eles são excitatórios, trabalham aumentando aqui a fosfolipase C, e são do tipo 1, 3 e 5. E tem o do tipo inibitório, que eles diminuem o quê? Diminuem o segundo mensageiro, adenosina monofosfato cíclica. São do tipo 2 e 4. E os que têm uma ação mais específica no sistema nervoso central é o 1, o 3 e o 4. Ó. 1, 3, 4. Mais específico aqui no sistema nervoso central. Não que os outros não tenham. E os nicotínicos. O que os nicotínicos fazem? Poxa, eu vi esse nome nicotina. Cigarro. Por que você acha que a pessoa que fuma está sempre fumando? Por quê? Primeiro que a nicotina vicia, lógico. Segundo, por que a pessoa que fuma, muitos escritores, pessoas que trabalham em jornal, precisam de um raciocínio mais rápido, precisam resolver problema rápido? E fumar facilita. Pô, eu fumo, eu fico mais rápido, eu fico mais inteligente. Verdade. Claro, causa um mal absurdo? Causa um mal absurdo. Mas a nicotina, então, ela que aumenta o influxo de sódio, aqui ficou faltando, mas ela aumenta o influxo de sódio e aumenta o efluxo, a saída de potássio. A despolarização comum que já vimos, né, são do tipo ionotrópicos. Ou seja, você que está fumando, vou te dar uma sugestão. Por que você não pega aquela pastilha de nicotina que você pode mandar manipular, inclusive, e mastiga? Simples. Você vai evitar todos os colaterais relacionados ao fumo, como a intoxicação por metais pesados, que vai minando completamente o seu organismo. Pare de fumar, pare quanto antes. Isso que eu não vou nem entrar em detalhes com você no alcatrão, que está destruindo seu pulmão. Então, se quer usar nicotina, quer ficar mais rápido, tem várias maneiras. Basta uma pastilha. Seus ligantes. Diversos ligantes, né? Existe uma droga chamada Cemax, né? Existe também cogumelos, os cogumelos mágicos. Pô, os cogumelos é mágico. Acetilcolina, né? Aqui, ó. E quais são os seus pathways, suas vias? Então existem alguns pathways, mais de um. Nós temos aqui que sai dessa região chamada tegmental pendúculo pontino. Fica bem aqui perto do cerebelo. Então ela se liga até o seu diencéfalo. Nós temos no diencéfalo também, onde elas são produzidas no próprio diencéfalo e agem lá mesmo, desse núcleo. Temos a área septal medial, aqui, tá vendo essa aqui? A área que vai para o córtex e o núcleo basal. Ou seja, aqui ó, aqui nessa região aqui, como você vê também, lembra que eu falei? Nessa região aqui, a área de te deixar acordado, te deixar rápido, aqui nessa região, nessa área mais primitiva do cérebro. Em relação aos seus níveis, o que causa o excesso? O que causa a falta? Como resolver? Vamos dar uma olhada. Então, idade. Lembra que eu falei? O cara trabalha em marketing. O cara é bom, mas ele começa a envelhecer, perde a criatividade, porque a acetilcolina te dá a criatividade. Então ele fica mais quadrado, um raciocínio muito linear. Chama o jovem que o jovem é mais criativo. O jovem não é mais criativo, o jovem tem mais acetilcolina, é simples. Outros problemas, como intoxicação por alumínio, por exemplo. Então, o que causa intoxicação por alumínio? Olha que paradoxo. Cigarro. Cigarro é um deles, várias outras formas, né? Vamos ter uma aula só disso. E causa diversos tipos de consequência. Ou seja, você fica mais lento. Menos acetilcolina, raciocínio devagar, tá lento. Putz, brincadeira, gente. Então, déficit de atenção, déficit de memória verbal e visual, maior vontade de comer gordura. Lembra que eu falei ali, serotonina, você fica com mais vontade de comer doce e sal? Né? O GABA, déficit de GABA, mais vontade de comer doce? E aqui, o déficit de acetilcolina, maior vontade de comer gordura. Eu quero comer aquela, sei lá, aquele coisa gordurosa, né? Aquele queijo escorrendo na minha boca, suja tudo. Então é basicamente isso. E uma oscilação de humor. Uma hora você tá bem, uma hora você tá ruim. Olha que coincidência, que coisa parecida com o GABA também, né? Então tá tudo interligado no seu organismo. Nada é por acaso, nada é sozinho, tudo tá junto. E algumas condições aqui específicas, como dislexia, transtorno de aprendizagem, artrite, osteoporose, glaucoma, diabetes, infarto, senil, Alzheimer, esclerose múltipla,
ficar excitado, pouco excitado também, então várias causas. E em relação ao seu excesso, pessoas que têm excesso de acetilcolina gostam de ser masoquistas, né? Eu falo masoquismo, alguns vão pensar pelo lado sexual, mas existem várias formas de masoquismo, né? Então é aquela pessoa que se esforça demais, um excesso de esforço. Dane-se aqui o meu esforço, dane-se que eu tô cansado, eu não preciso me recuperar. Eu tenho que fazer o que eu tenho que fazer e pronto. Então eu vou ignorar minhas necessidades pessoais. Paranoia, a pessoa fica paranoica, pô, nossa, isolamento social, o que leva a uma desordem do pânico, mania e ansiedade. Tá tudo interligado, bem complicado, gente. E que hormônios estimulam a acetilcolina? Diversos, como por exemplo o hormônio do crescimento. Hoje em dia muito em falta, e as pessoas não sabem disso, muito em falta pelo Traumatic Brain Injury. Então você bateu a cabeça, você sofreu algum tipo de lesão, você começa a ter problemas aí no hipotálamo, na hipófise, então você começa a ter um déficit de GH. Nós iremos ver isso em detalhes. A própria insulina, vasopressina, né, o hormônio antidiurético. Se você viu meu vídeo de ocitocina, você conhece isso a fundo. O DEA, um neuroesteroide muito importante que protege o seu cérebro. A calcitonina e o PTH, responsáveis aí pelo equilíbrio, pelo controle da formação, da remodelação óssea. E a eritropoietina, responsável aí pela sua produção de glóbulos vermelhos. Bom, e para finalizar com chave de ouro, vamos falar de alguns equipamentos muito interessantes. Vamos falar também ser introduzido alguns protocolos básicos, só para matar um pouco a sua curiosidade. Nós temos então o famoso mapeamento elétrico da atividade cerebral, o BEAM. E aqui, ó, uma foto aqui mais de zoom para você ver. Então, o BEAM foi desenvolvido pelo Dr. Eric Braverman. Muitas das informações que eu falei nesse vídeo vieram através desse doutor, do Braverman. Como por exemplo aqui, ó. Então nós temos aqui o neurotransmissor. Por exemplo, dopamina, responsável pelo quê? Voltagem. Acetilcolina, velocidade de raciocínio. Olha aqui, ó. Serotonina, sincronia, GABA, ritmo. Então, muitas das coisas que eu falei é baseada na literatura desse doutor. Muito inteligente, por sinal. Então aqui, ó, dominância de QI. Você pode ver aqui no gráfico. Cada coisa é interessante. Aqui é muito interessante, relacionados à onda cerebral, entendeu? Então vamos dar uma olhada mais a fundo nisso. O que é onda cerebral, Luiz? Você está acordado, você está rápido, você está agitado, você está consciente, você está em 14 a 20 Hz. A sua dopamina, seu neurotransmissor dopamina é o dominante. Você começa a ficar mais relaxado. Agora, mais relaxado, você aprende mais fácil, você fica mais concentrado. Você aprende mais fácil. A sua acetilcolina é dominante, você está em ondas alfa. Aqui, ó, dopamina onda beta, acetilcolina onda alfa. Você está em 8 a 13 Hz. Aí você está começando a ficar calmo, você quer dormir, você está entrando no sono, você começa a entrar no GABA. Aqui, ó, predominância GABA, ondas, teta, 4 a 7 Hz. E aí você começa a aprofundar, sono profundo, bem profundo, onde você tem a serotonina dominante, ondas delta, de meio Hz a 3 Hz. Lembrando que na fase paradoxal do sono, ou sono REM, é onde você tem os sonhos lá, lembra que eu falei do DMT, dos sonhos? Todos os neurotransmissores são bloqueados, você não tem nenhum. Porque isso aqui evita você ter um controle muscular e você reagir ao seu sonho. Imagina você reagindo ao sonho, tem um pesadelo, seria complicado, né? Mas isso é interessante porque restaura a sensibilidade dos receptores no dia seguinte. Olha que coisa bacana aqui, ó. Vamos dar uma olhada. Então, olha só, aqui. Aqui para vocês que matar um pouco a curiosidade, aqui uns protocolos prontos. Pô, gostei que você falou de dopamina, adorei, quero aumentar minha dopamina. Aqui, ó, várias maneiras, ó, vários suplementos que você pode usar, né? Aqui a nicotina também, a nicotina não é só acetilcolina, também aqui, ó. Quero aumentar minha acetilcolina, olha aqui, ó, tudo que você pode usar, meu GABA, minha serotonina. Então aqui fica pequenos exemplos, fáceis de ser seguidos, nada muito aprofundado, pois iremos aprofundar isso profundamente, ver em detalhes no meu vídeo sobre nootrópicos, as drogas da inteligência, o vídeo número 4. Bom, aqui é o predomínio por regiões, por lobos. Você já conhece os lobos e suas funções. Você viu o vídeo anterior, você conhece isso em detalhes. A dopamina, então, predomina no lobo frontal. Cognição, raciocínio detalhado, coisas do ser humano. Então,
córtex pré-frontal, lobo frontal, interessante. Acetilcolina, lobo parietal, serotonina occipital, GABA temporal e etc. Então fica aí. Eu queria salientar que, bom, aqui tem outra máquina, chama SPECT. Então, essa SPECT aqui, você consegue enxergar, você consegue analisar, ó, deixa eu dar uma olhada, deixa eu dar um zoom aqui. Então você consegue analisar o fluxo e o metabolismo do cérebro. Se você entrar num site chamado Amen Clinics, você digita, você vai ver, por exemplo, o paciente antes e depois do tratamento. O paciente que usou droga. Ele usou droga, tá tudo aqui, você vê que usou cocaína. Você vê quais regiões estão comprometidas, quais regiões estão com fluxo maior ou menor. Depois eles fazem um tratamento e fazem de novo esse SPECT. E você vê que a mudança no fluxo, você vê a mudança bem interessante. Tem vários e vários casos nesse site. Outra máquina interessante que não está aqui, mas eu gostaria de salientar, é o ES Complex, que você também pode medir tanto o fluxo quanto o metabolismo. Quem me deu essa dica foi meu brother do Facebook, João Victor, que também estuda bastante essa área e gosta bastante dessa parte de nutrópicos, e ele me deu essa dica que quem for de São Paulo, existe um consultório do Dr. Sérgio Keplex, não sei se é assim que fala, ou se eu estou soletrando certo, e lá eles fazem esse tipo de análise para quem se interessar em uma coisa tangível. Tá ok, galera? Espero que esse vídeo tenha sido proveitoso, que vocês tenham gostado e até uma próxima no vídeo Substâncias de Informação. Falou!